Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós falaremos sobre as boas práticas de manipulação e fabricação. Iniciaremos vendo o que são as doenças de veiculação hídrica e alimentar. Estas são doenças veiculadas por água e por meio dos alimentos também. Podem ser micro-organismos, as toxinas produzidas por estes e ainda parasitas. Geralmente, os sintomas dessas doenças são vômito e diarreia. Como ocorre a contaminação? Geralmente, ela ocorre durante o preparo ou a manipulação desses alimentos, ou pela água, no caso também, em que, por alguma falta de higienização correta, ocorre a contaminação durante este processo. Para que não ocorra contaminação, o ideal é que o ambiente de trabalho seja limpo e organizado, arejado também pela veiculação de ar, é interessante. As superfícies devem ser higienizadas antes de iniciar o trabalho. Utilize álcool 70 para higienizar as superfícies. Desta forma, você elimina micro-organismos e outros contaminantes. O ideal dos materiais de limpeza é que sejam armazenados em um local separado dos alimentos. Além do ambiente, é importante que o manipulador tenha uma higiene adequada. Manipulador é toda pessoa que vai mexer nos alimentos. É interessante que ele tome banho todo dia, use os cabelos presos e cobertos por touca, que a sua vestimenta esteja limpa, não utilize esmalte nas unhas e que elas estejam cortadas de forma curtinha, para que não aconteça dos micro-organismos aderirem no esmalte ou ficarem abaixo das unhas, tanto micro-organismos como outros contaminantes ou sujeiras. Homens que manipulam alimentos devem manter a sua barba aparada. Em relação aos alimentos, alguns cuidados também devem ser tomados. Durante o recebimento, guarde primeiro os congelados e refrigerados, para que não diminua a temperatura destes alimentos, porque dessa forma poderia ocorrer uma contaminação nestes. Posteriormente, guarde os não perecíveis. Tome cuidado para não adquirir embalagens que estejam amassadas, como latas e caixinhas, como a de leite, por exemplo, que estejam amassadas, pois pode ter ocorrido uma contaminação devido a esses amassos. Se você for trocar um alimento da sua embalagem original para outra, coloque a identificação na nova embalagem. Coloque o nome do produto, a data de validade e a data em que ela foi trocada de embalagem. Durante a preparação, deve-se tomar cuidado com alguns aspectos, como evite que alimentos crus entrem em contato com alimentos cozidos, para que não ocorra contaminação cruzada entre esses alimentos. A contaminação cruzada é quando os micro-organismos de um alimento passam para o outro. E higienize os utensílios que utilizar em cada operação. Não utilize os mesmos utensílios em operações diferentes, em manipulações diferentes. Por exemplo, no momento em que você utilizar uma faca para cortar uma carne, por exemplo, não utilize o mesmo utensílio, a mesma faca, para cortar um outro produto, como um legume. Ao cozinhar os alimentos, estes devem chegar a 74 graus, porque desta forma os micro-organismos seriam eliminados. Para verificar a temperatura, pode-se utilizar um termômetro de cozinha. Para os alimentos que não serão cozidos, os alimentos crus, estes devem passar por um processo de higienização, que consiste na lavagem e no molho. Esse molho ele deverá ser deixado imerso em água. Nesta água, para cada 1 litro de água, deverá haver 1 colher de água sanitária. E ele deve ser deixado por um tempo de 15 minutos, ou conforme as recomendações do fabricante. Caso for produzir ou guardar alimentos em vidros, como conservas ou geleias, esterilize esses vidros antes, fazendo o seguinte processo. Coloque a água a ferver em uma panela. Quando esta estiver fervente, coloque os vidros e suas respectivas tampas nesta água. Deixe ferver por 10 minutos.
Em seguida, retire os vidros, coloque sobre uma toalha com a boca para baixo para que ele seque naturalmente. Desta forma, ele será esterilizado, ou seja, sem a presença de micro-organismos. E antes de qualquer operação na cozinha, qualquer manipulação, higienize as mãos. Deve-se lembrar de retirar os adornos, anéis, brincos, pulseiras, qualquer coisa que estiver utilizando também. Primeiramente, acione a torneira e molhe levemente as mãos. Pegue o sabonete e ensaboe as duas mãos. Preferencialmente, a torneira deve ter acionamento automático para evitar que você entre em contato com a mesma. Esfregue as duas mãos, dorsos, polegares e pontas dos dedos. Os punhos também devem ser higienizados, esfregados. Entre os dedos, para evitar que alguma parte de suas mãos não fique bem higienizadas. Quando terminar esta operação, acione novamente a torneira e enxague. Seque suas mãos em papel toalha ou algum outro mecanismo que não tenha contato com tecido, por exemplo, o que não é interessante devido à vinculação de micro-organismos. E você deve realizar esta operação a cada vez que você trocar de operação. Por exemplo, se você estiver cortando uma carne e for cortar algum outro alimento, você deve higienizar as suas mãos novamente. E ao final de cada higienização das mãos, você deve passar o antisséptico, o álcool 70. O qual ajudará na eliminação dos micro-organismos. Estas informações foram retiradas da Cartilha de Boas Práticas para Serviço de Alimentação.